que funciona a cafeína no nosso organismo? Para você entender como que a cafeína atua nos principais mecanismos centrais e periféricos do nosso corpo, é importante que você entenda sobre a adenosina. A adenosina ela é uma molécula que é composta por uma ribose, é um carboidrato, e também é composta por uma adenina, que é uma base nitrogenada. As duas juntos eu tenho então a adenosina. A adenosina ela desempenha diversas funções no nosso corpo, inclusive no cérebro. Com certeza você já ouviu falar que a cafeína ela é um estimulante. Sim, de fato ela é porque ela é uma xantina. Então ela atua diretamente sobre o nosso sistema nervoso central, tornando o nosso sistema nervoso central mais atento, mais ligado, mais acordado. Em contrapartida, a adenosina ela é uma substância, ela é uma molécula que faz com que se tenha o quê? A sensação de sono, pois ela inibe a excitação do sistema nervoso. Ou seja, cafeína e adenosina, elas têm funções contrárias, elas são antagonistas. O que acontece então? A adenosina, ela se liga a um receptor específico no nosso cérebro e faz você ter a sensação de sono, a sensação de calma, de tranquilidade, enquanto que a cafeína, ao se ligar no receptor da adenosina, ou seja, é o mesmo receptor, a cafeína faz o processo contrário. Ela estimula o sistema nervoso central, ela excita o sistema nervoso central, fazendo com que haja o estado de vigília, mais atenção, mais acordado, digamos assim. Ou seja, dentro do nosso cérebro, nós temos células específicas. Essas células que ficam no nosso cérebro, nós temos receptores específicos para a adenosina. Esses receptores, é claro, eles estão esperando receber o quê? A adenosina. A adenosina, ao se ligar no seu receptor, faz com que você tenha a sensação de cansaço, a sensação de sono e assim por diante. Então, esse receptor espera a adenosina. Agora, a cafeína, ela faz o quê? Ela se liga no mesmo receptor que a adenosina. Uma vez que a cafeína ela se liga ao receptor da adenosina, o que acontece? A adenosina deixa de atuar, logo você perde a sensação de cansaço. Logo você perde a sensação de sono. O que acontece então? A cafeína ela bloqueia o receptor para a adenosina. Com isso, a cafeína então ela estimula o corpo como um todo. Hoje a gente sabe que a cafeína ela é um dos compostos mais utilizados no mundo, é a xantina mais utilizada no mundo. E o Brasil é um dos países que mais consomem cafeína, seja por meio do café, do chá ou até mesmo em refrigerante que é encontrado cafeína. Portanto, a cafeína, se utilizada em doses corretas, bem controlado, ela traz diversos benefícios para o nosso corpo. Inclusive, na população idosa, já é nível de evidência que a cafeína pode trazer diversos benefícios quando a gente pensa na cognição desse idoso. Por exemplo, na memória, na atenção, na aprendizagem, entre outros benefícios. Só que a cafeína em doses elevadas pode ter efeitos colaterais, como por exemplo, e principalmente efeitos colaterais no nosso trato gastrointestinal. Efeitos adversos de irritação intestinal. Por isso é muito importante que a dosagem de cafeína seja muito bem prescrita e muito bem controlada. Basicamente funciona dessa forma. A cafeína, então, ela se liga no mesmo receptor da adenosina. E esses receptores, mais especificamente falando, são os receptores A1, A2A e A2B. Importante salientar que a cafeína, quando ela se liga ao receptor da adenosina, também causa uma sensação de antinocicepção. Antinocicepção significa redução da percepção da dor. Significa que você fica menos sensível à dor. Se nós levarmos, por exemplo, isso para o exercício físico, a cafeína, então, ela pode ter um efeito na redução da percepção subjetiva de esforço em qualquer intensidade de treinamento. Isso é muito interessante. Inclusive, é um dos efeitos principais da cafeína, a redução da sensação da percepção subjetiva de esforço. Isso significa que o exercício que era para ter uma intensidade X, o indivíduo vai sentir essa intensidade X e um pouquinho a menos do que aquela intensidade prescrita. Dependendo da estratégia do profissional que está trabalhando com esse atleta, com esse praticante de exercícios físicos, isso pode trazer benefícios para o desempenho, para a performance e até mesmo para a estética. Por quê?
Porque a cafeína, quando ela se liga nos receptores de adenosina, ela faz o quê? Ela faz com que haja a liberação da adrenalina. Ela estimula a glândula suprarrenal e faz com que haja a produção de adrenalina. Esse hormônio é importante para, por exemplo, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, aumento da disponibilidade de glicose para as células musculares. Então é importante, por exemplo, para a potencialização do sistema glicolítico. Além disso, ela estimula a liberação de cálcio, que é um mineral importante para a contração muscular. E ainda, a cafeína, ela estimula a liberação de ácidos graxos para ser utilizado no exercício. Isso significa dizer que, dependendo da intensidade, dependendo do volume, e é claro, de quem é esse indivíduo, porque a cafeína também ela é sensível às concentrações prévias de cafeína que já existe no corpo. Ou seja, se bem combinado com uma boa estratégia de alimentação e de treinamento, a cafeína pode trazer benefícios no emagrecimento devido à mobilização dos ácidos graxos. Ainda é muito discutido isso, porque essa liberação de ácidos graxos não necessariamente significa que esses ácidos graxos serão oxidados, serão utilizados como fonte energética. Tem artigo que mostra que sim, tem artigo que mostra que não. Então depende de uma série de fatores que envolvem o treinamento e a alimentação da pessoa. E é interessante falar também uma coisa muito bacana, que muitas pessoas perguntam: tudo bem, eu tomo café todos os dias, só que eu já não sinto mais o efeito da cafeína. Uso cafeína para o meu exercício físico, mas parece que já não faz mais efeito. Por que que isso acontece? Ora, uma das explicações disso acontecer é porque o nosso corpo é muito inteligente. É óbvio que, ao passar do tempo, o nosso corpo vai produzir novos receptores de adenosina. Se novos receptores de adenosina vão sendo produzidos ao longo de um período de tempo, principalmente com o uso contínuo da cafeína, o que vai acontecer? A adenosina passa a ter novos receptores para se conectar. Então, a mesma dose de cafeína não vai fazer mais efeito depois de um período de tempo. O que as pessoas geralmente fazem, às vezes intuitivamente, às vezes sem perceber, aumentam a ingestão de café, de cafeína, principalmente pessoas que gostam do cafezinho, como grande parte dos brasileiros. E aí é que começa a ter os problemas como, por exemplo, irritação gastrointestinal, aumento da insônia, problemas para dormir, cair no sono profundo, outras situações que podem acontecer, aumento da irritabilidade, da apatia e também um aumento da ansiedade. Tudo isso pode acontecer com dosagens elevadas de cafeína. E também nós temos o contrário, quando a pessoa ela toma café, toma cafeína e zera a ingestão de café, o que começa a acontecer? A abstinência. Começa a acontecer, por exemplo, dores de cabeça, sonolência diurna, justamente porque está fazendo falta a cafeína para se conectar aos receptores. Ou seja, a adenosina vai se conectar aos receptores que antes eram utilizados pela cafeína e vai aumentar a sensação de sono que, inclusive, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, é mais forte essa sensação de sono quando comparado antes do início do uso da cafeína. Então, bioquímica, não é verdade? Explica tudo aí.